Porque a Torre de Pisa não caiu até hoje. Você já teve vontade alguma vez em ir visitar a famosa Torre Inclinada de Pisa? E você já se perguntou do porquê a Torre Inclinada se inclina? Este monumento é um dos marcos mais fotografados da história italiana, devido à sua inclinação perigosa. Visitar essa torre é quase como visitar a Torre Eiffel em Paris. A torre inclinada desequilibrada tornou-se popular puramente por causa de erros na sua construção. Os arquitetos originais escolheram um local terrível com solo macio. Quando o erro ficou evidente, eles se dobraram. 700 anos de esforços e intervenções não conseguiram endireitar a torre inclinada, mas os italianos sabem como transformar um desastre em uma atração turística lucrativa. Hoje, fotos engraçadas de pessoas segurando a torre e lojas de bugigangas existem aos montes. Se você quiser aprender sobre a história sórdida da famosa, mas frágil, Torre Inclinada de Pisa e as razões de sua famosa inclinação, continue neste vídeo. O que é a Torre Inclinada de Pisa? A Torre Inclinada faz parte do complexo do Campo dos Milagres de Pisa, listado pela Unesco, um importante conjunto de arte e arquitetura românica, medieval e do início da Renascença. Ao contrário das expectativas da maioria das pessoas, a Torre Inclinada é o local menos impressionante. Você pode nem perceber, antes de chegar a Pisa, que a Torre Inclinada de Pisa é apenas a torre do sino da catedral. Ela está localizada em uma posição posterior, atrás da catedral. A torre do sino tem colunas concêntricas empilhadas e parece um enorme bolo de casamento. Sua famosa inclinação faz com que ela seja uma espécie de loucura arquitetônica. Aqui estão alguns fatos sobre a Torre Inclinada de Pisa. Sua construção começou em 1173. O arquiteto original provavelmente foi Bonanno Pisano. Tem quase 200 pés de altura, que dá mais ou menos 60 metros, além de 55 pés de largura, e pesa 14.000 toneladas. Você terá que subir 294 degraus para ter a vista do campanário. 135 das 180 colunas de mármore foram substituídas. No momento, ela está a 15 pés de seu eixo vertical. Existem 7 sinos no topo que pesam mais de 23.000 libras. Não é a única torre sineira inclinada de Pisa. A torre da igreja de San Nicola também se inclina. Agora, uma curiosidade do local em que a torre se encontra é que Galileu aprendeu os princípios da gravidade jogando bolas de chumbo do campanário. O magnífico campanário de Giotto em Florença tem o dobro de altura. Talvez se os construtores da Torre do Sino de Giotto soubessem quanta receita uma cidade poderia gerar com uma estranheza como uma torre inclinada, Florença também a tivesse construído. Eu particularmente creio que sim. Um desastre arquitetônico. Por que a Torre Inclinada se inclina? Alguns historiadores da arte referem-se à Torre Inclinada de Pisa como, abre aspas, o maior desastre arquitetônico desde a Babilônia. Mas, curiosamente, esse desastre acaba de atrair multidões de turistas a Pisa. Alguns pisanos não se importam, notando que a torre mostra mais estabilidade do que o governo. Para ser justo, a Torre Inclinada sobreviveu a 4 terremotos e 2 guerras mundiais. Sendo assim, ela com certeza está mais firme do que parece. Então, vamos ao fato objetivo. Por que a Torre de Pisa é inclinada? Simplificando, Pisano escolheu o local de construção errado. A torre inclinada tem um solo instável. Se você olhar ao seu redor em Pisa, perceberá que tudo está torto. O domo está torto, o batistério está inclinado. Eles são todos tortos pela mesma razão. Eles foram construídos no mesmo solo instável da região. Como a torre do sino carrega peso em um ponto específico da massa, ela se inclina sobre todos os monumentos. A pedra fundamental para a torre inclinada foi lançada em 1173. A torre defeituosa mais conhecida do mundo começa a se inclinar para o sul imediatamente depois disso. Desde então, os especialistas em arquitetura estiveram mais perto de destruir a torre do que salvá-la. Quando começaram a construir, os arquitetos medievais cometeram 2 erros. Primeiro, a torre foi construída erroneamente sobre uma fundação rasa e insuficiente, uma base de 3 metros de alvenaria seca. Não era profundo o suficiente para suportar o tremendo peso da torre. O segundo erro que cometeram foi carregar muito peso em uma área de superfície muito pequena. Enquanto eles estavam construindo, a torre começou a se inclinar para o sul. O solo do lado sul era ainda mais esponjoso e compressível. A construção foi interrompida depois de apenas 10 anos. Apenas na altura do terceiro anel, a estrutura já havia afundado 40 centímetros no solo. Agora falaremos sobre as intervenções que não deram certo para endireitar a torre.
e também entraremos no mérito do porquê a Torre de Pisa não caiu até hoje. Se você está gostando do conteúdo, deixa o seu like para fortalecer o canal. Agradeço demais. Intervenções mal orientadas para corrigir a inclinação da torre. Nesse ponto, você pensaria que as autoridades de Pisa podem ter reavaliado o andamento do projeto. Em vez disso, eles apenas avançaram às cegas. Um século depois, a construção foi reiniciada e eles adicionaram mais 3 andares com arcadas à torre. O que eles pensaram que resolveria o problema era curvar um lado da estrutura como uma banana. Portanto, a estrutura se inclinaria, mas a curva corrigiria a ótica. Mas, sem uma fundação adequada, toda a estrutura afundava ainda mais no solo, inclinando-se por 1 metro inteiro. Os pisanos embargaram a construção novamente. Em 1350, eles decidiram adicionar o campanário à Torre do Sino e encerrar o dia. Portanto, a estrutura era mais curta do que o planejado originalmente, porém completa. Contudo, para a alegria de uns e tristeza de outros, a torre continuou inclinada. 700 anos de inclinação resultaram em uma inclinação drástica. O tipo de inclinação que inevitavelmente leva a um colapso catastrófico. Em 1990, a torre foi fechada para visitantes por uma década devido à sua instabilidade. Algo precisava ser feito para salvar a atração principal de Pisa. O governo italiano recrutou engenheiros de primeira linha para resolver o problema. Eles decidiram corrigir a inclinação adicionando 600 toneladas de peso de chumbo à lateral contra a inclinação. Eles esperavam que o contrapeso corrigisse a inclinação, mas isso só fez com que a torre afundasse ainda mais. Estamos em 1992, não na Idade das Trevas. Você pensaria que os arquitetos poderiam ter encontrado uma solução viável. Os pesanos abandonaram prontamente essa ideia mais recente. A torre inclinada parecia condenada a cair, mas, desesperados, eles decidiram tentar outra coisa. Arquitetos fixaram cintas gigantescas para cabos de aço ao redor do cilindro central da torre. Isso serviu ao duplo propósito de proteger a alvenaria e impedir a atração da gravidade. As cintas foram então presas a um prédio próximo, dando ao monumento um par de suspensórios de aço estreitos para ajudá-lo a ficar mais reto. Se a torre tivesse caído, provavelmente teria arrancado o telhado do prédio adjacente. Além disso, essa correção também foi ineficaz, e era visualmente desagradável. Hoje, o único remanescente desse experimento fracassado são 2 grandes âncoras brancas no Palazzo dell'Opera. Uma intervenção relativamente bem-sucedida. A extração de solo. No início dos anos 2000, uma solução foi encontrada. Foi a intervenção e esforço de conservação mais importante até a data. Engenheiros fizeram furos embaixo do lado norte da torre. Eles gradualmente removeram a sujeira sob a torre, criando um espaço ou vácuo. A torre gradualmente começou a cair sobre si mesma. Ela recuperou 50 centímetros. Nesse ponto, eles injetaram concreto na base, congelando a torre no local. A inclinação foi temporariamente interrompida, mas está previsto que comece a inclinar-se novamente no início do século 23, quando outra intervenção será necessária. A torre passa por verificações regulares. É um dos edifícios mais monitorados do mundo. 100 sensores fornecem leituras de hora em hora sobre os níveis de temperatura, velocidade do vento, movimento do solo e microfissuras. Estranhamente, neste cenário em que nos encontramos, o endireitamento completo da torre seria um desastre tão grande quanto seu colapso. Pisa é sinônimo de torre inclinada, e a inclinação faz parte do seu charme. Graças a essas intervenções, a Torre de Pisa não caiu até hoje. Escalando a torre, a nova ameaça. Depois de estabilizar a torre inclinada, Pisa decidiu comemorar, dando outro passo imprudente. Eles decidiram comercializar a torre com a venda de ingressos para escalá-la. E os ingressos são caros, a um valor de mais ou menos 18 euros. Milhares de pessoas por dia sobem na torre inclinada. Essa quantidade de pessoas escalando diariamente representa uma ameaça de danos a longo prazo à torre, acelerando sua decomposição. Apesar da receita, é um movimento bastante espantoso. Uma abordagem parcial para preservar o monumento. Mas a maioria das pessoas parece pensar que é uma experiência divertida, desorientadora e que inspira vertigens.
Esteja avisado, os degraus da torre são irregulares e escorregadios. Não bata a cabeça no mármore das portas baixas. Tudo isso acontece em Pisa porque há excelentes vistas panorâmicas do topo. A conclusão é que a torre inclinada é uma armadilha para turistas. A torre inclinada não merece sua fama generalizada. É apenas uma raridade remendada que tende a fazer de Pisa uma cidade de sucesso e fuga. Você pode até olhar para a torre inclinada de Pisa e depois sair para um aperitivo. Nada extremamente espetacular. Dito isto, penso que vale a pena visitar a cidade de Pisa. Só não única e exclusivamente para a torre inclinada. Aproveite os outros pontos turísticos da cidade. Você agora já consegue responder à grande pergunta sobre o porquê que a Torre de Pisa não caiu até hoje. Espero que tenha entendido. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para ser avisado sempre quando vier vídeos novos aqui no Arquitetura Incrível.